Então aí, vamos aí, mais uma noite dos nossos estudos, senhoras e senhores, neste 5 de janeiro de 2022. Estamos aí iniciando o ano, novamente com a ausência da nossa colega Amanda. Com certeza ela ainda deve estar de ressaca até agora, por isso que ela não entrou. Mas estamos aí com o nosso profeta do caos, Babu, que já nos anunciou que em 2022 acaba. Finalmente, o meteoro chega. Estou aqui com os meus colegas agora, de fundo. Os meus colegas agora, eu estou pertencendo a esse grupo seleto, senhoras e senhores. Porque eu peguei o meu diploma agora de filósofo, senhoras e senhores. Completei o curso de filosofia espírita. Agora eu faço parte deste grupo seleto que está aqui atrás de mim. E estamos aí com o nosso extraterrestre Jorginho. Já temos aí o anúncio da profetisa, da vidente, que os seus amigos estão chegando em 2022. Estamos aguardando aí. Então vamos lá. Estamos no capítulo 4. Exatamente, Babu. Lei da reprodução. Vamos embora. População do globo. 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. Agora, o que eu acho interessante aqui, e o que eu gosto, é que ele coloca essa colocação em termos universais, né? É uma lei da natureza, ou seja, todo planeta, aonde tiver alguma manifestação material de um princípio inteligente, não importando o seu estado evolutivo, nesse planeta, de alguma maneira, terá que ter a reprodução de seres vivos, né? Seja ela sexuada, ou seja de que maneira for, mas a reprodução é uma lei da natureza em função ao mundo corporal. Porque nós tivemos aquele caso famoso do livro do Bacelli, com o nascimento, quase uma reencarnação de um bebê no plano espiritual. Que até hoje, para mim, isso ficou uma maluquice, cara. Não, ele dá a entender, como todos os livros dele, ele não afirma nada, ele deixa uma suspeita no ar. Ele não afirma nada, ele faz uma suposição e deixa, tipo assim, no ar. Não, porque na história, o casal que é um amigo dele, ele pergunta, vocês vão pegar? Não, nós queremos que seja o nascimento normal. Então, eles fizeram até, digamos assim, que teve um caso de uma relação sexual. Totalmente errado esse livro do Bacelli, e ele não diz, aí só deixa entender. Depois, se quiser, eu até mando um artigo para você, que ele não ratifica nada. Manda então, Babu, porque eu fiquei pensando... É o seguinte, nós sempre aprendemos que espírito não reproduz espírito. Isso é uma lei material. Então, por que você não jogou esse livro fora, então? Então, por que você não pegou esse livro do Bacelli e jogou fora? E fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que maluquice, né? Realmente é um negócio assim, sem pé nem cabeça. Se alguém se guia por uma coisa dessa, se deixa levar em dúvida pelo que os espíritos superiores disseram a Kardec por um livro do Bacelli, você pode rasgar, pode ser outra coisa menos espírito, porque como eu falei, ali ele só joga uma coisa no ar, ele não fala que nasceu, ele não fala como que se dá isso, ele fala assim, não, que tem alguém grávido, e só isso. Ele não fala mais nada, ele só joga uma mãozinha no ventilador, vamos falar assim, não fala nada. Realmente, vamos embora, senador. Realmente sem pé nem cabeça. 687.
Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que se tornará excessiva na Terra? Não, Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem, que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Tem até uma notinha de rodapé aqui do vovozinho do Babu. Aqui diz o seguinte: a população do mundo continua em intenso crescimento, mas os jogos de equilíbrio da própria natureza são visíveis para os observadores do movimento demográfico. Por outro lado, na proporção em que cresce a população, a ciência e a técnica aumentam as possibilidades de produção e de aproveitamento de regiões inabitadas. As apreensões e o pessimismo de Malthus e seus discípulos dão bem um exemplo do que seja ver apenas um ângulo do quadro da natureza. Esse Malthus aqui eu estudei na época que eu fiz História e Geografia. Ele alegava que um dia a população iria chegar num ponto em que não haveria mais alimento para todo mundo, porque ia crescer e as possibilidades de crescimento da agricultura não iria conseguir mais alimentar todo mundo. E a gente viu que ele viveu uma época, muito tempo atrás, a gente viu o desenvolvimento da agricultura que ele estava completamente errado. E também, pessoal, hoje em dia já exatamente por isso já se criou sistemas onde você pode bloquear o excesso de nascimento. Também. Nos anos 50, já vem a pílula anticoncepcional, que depois a igreja diz que era pecado, mas tudo isso já é um complemento de mostrando o seguinte, ó, sabe? Há um controle natural, você pode fazer um controle, porque nós sabemos que a fome no mundo, hoje, não é um sistema de falta de comida, não existe isso, é um problema político-social, porque não há falta do que comer. O que foi feito no mundo é realmente uma safadeza política de acesso à alimentação, porque comida, de tanta coisa que se joga fora, você podia alimentar muito mais. A fome é uma política social desumana. Na verdade, o que se estima é que o que é perdido de comida são toneladas e mais toneladas perdidas. Então, na verdade, o ser humano ele tem que aprender a racionalizar o uso dos alimentos para que não falte para ninguém. Mas a produção de alimentos ela é capaz de suprir todo mundo. O que acontece é que isso é muito mal utilizado e muito mal empregado, e a gente vive numa sociedade que ela é capitalista. Todo mundo tem acesso à alimentação. Por quê? Porque para muitos não tem condições de pagar por isso. Mas falando especificamente da pergunta, que se fala, vai reencarnar e vai ter excesso de gente na Terra. Isso é tipo assim, não vai acontecer porque tem uma programação divina. Então tem tipo, algum planejamento, uma diretriz, que tanto que nós vivemos hoje algo parecido, porque hoje o pessoal, tipo assim, já um pouco mais assim, de nível assim, vamos falar de entendimento, já não sai reproduzindo à toa mais. Foi o que falei na semana passada. Mas você tem uma grande parte ainda mas uma coisa regula a outra, então a gente não vai chegar nesse colapso de gente no mundo e tudo mais. Eu acabei de mandar no grupo lá a crítica do negócio, e até falo, e ainda mais, tipo assim, depois eu falo para vocês, vamos continuar o texto aí. Beleza. Agora nós vamos entrar em sucessão e aperfeiçoamento das raças. 688. Há, nesse momento, raças humanas que
diminuem evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra, é verdade. Mas é que outras tomaram ou tomarão seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. As raças vão se substituindo, né? Porque eu vejo muito isso também. Nós não podemos mais considerar que, digamos assim, os nossos povos indígenas, que mantêm um pouco a sua tradição de clã e tal, sejam os mesmos selvagens, os mesmos, digamos assim, indígenas do tempo do descobrimento. Mas nós temos, ainda no Amazonas, tribos que são protegidas porque ainda não tiveram contato. Mas, infelizmente, eu vejo que elas irão desaparecer, porque o não contato é impossível que não tenha, né? Hoje, com essa questão de garimpo ilegal, invasão de terra, que quer dizer, eu vejo, infelizmente, que essa população não terá a mínima chance, digamos assim, de se resguardar de alguma maneira, não serem maculadas, né? Mas isso não vejo que é um agravante, porque vai morrer só o corpo, o espírito que habita aqueles índios vão continuar sua evolução. Conforme eu já falei, no mundo espiritual evoluído, você não tem um povo que nem um índio vivendo na mata ainda, em ocas, e um pessoal numa sociedade, numa cidade. No mundo já evoluído, está todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo na cidade, vamos dizer assim, está todo mundo no lugar, não vai ter gente isolada, que nem a gente tem essas condições ainda, porque nós somos planetas de prova e expiação. Ainda temos mundo, ainda chegam os espíritos aqui ainda em infância, alguma coisa assim, nem tão infância mais, mas depois da infância ali, para continuar a progressão aqui no mundo da Terra, né? Mas isso é lógico, não vai ter eternamente índios aqui na Terra, um grupinho lá na Amazônia, outro grupinho, tipo, não vou falar nem de índio, mas na África, uma aldeia com pessoas isolar, porque isso seria até contra a lei da evolução. Lei da evolução. A gente viu, né, ao longo de toda a história, né, desde os primeiros primatas até hoje, tudo sempre foi uma evolução lenta, mas foi sempre evoluindo. Quer dizer, a gente não pode achar que agora nós somos o suprassumo da raça humana e vai ficar em nós, ou seja, daqui a 1 milhão de anos, corpo físico nosso, a nossa raça humana vai ser muito diferente. Diferente, exatamente. Vai sucedendo uma a outra. E a própria arqueologia já comprovou que, por exemplo, quando surgiu o Homo sapiens, ele conviveu junto com outras raças primitivas anteriores, né? Então, foi surgindo uma nova raça e a outra foi se extinguindo. Isso vai acontecer conosco também. Isso aí é uma coisa assim óbvia até. Você vê pela evolução do passado até hoje, isso vai continuar para o futuro. A raça ariana, a raça branca, os espíritos vão se evoluindo, vão melhorando o corpo humano. Então vai mudar totalmente mesmo. Então não tem por que ficar uma raça, vamos falar, negra, outra branca, outra amarela, de índio. Vai se perder tudo mesmo, porque só perde o corpo, porque o espírito continua. Amandinha, você sabe que nós estamos... Eu tô perdida aqui, não sei nem que pergunta tá, nada. Amandinha, tá na 689. 689, Você que lê agora. É mesmo? Você chegou na hora de rezar e da leitura. Da leitura, né? Tá. Então pode ir? Ai. Então, 689. 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que, por seu crescimento,
tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem. Terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. É o que falou aí, né? Vocês falaram aí. Não tem por que você ficar mantendo grupos isolados. Isso aí é só no momento de trânsito de um período da Terra. Depois que passar por um período ainda de regeneração e vai evoluindo, esses grupos isolados vão sumindo. Porque aí você vai ter um pessoal tipo, mais igualado assim, espiritualmente. Então você vai precisar dar corpos quase iguais para todos. Sim. Digamos assim, a questão que nós temos que, talvez até de maneira mais ética falar nisso, é a maneira como nós deveríamos estar, digamos assim, os mais civilizados, os que tenham mais conhecimento, trabalhar de maneira menos agressiva para auxiliar esses a crescerem sem perder as suas culturas. Porque, na verdade, o nosso desaparecimento, a nossa transformação, ainda, como o Babu sempre diz, é prova de prova de expiação, ainda de maneira bruta e cruel, entendeu? Se, digamos assim, você desvaloriza uma cultura, você a aniquila sem se preocupar em guardar aquela base de cultura que deveria formar o nosso background material e espiritual, né? Eu lembro de ter visto uns anos atrás uma notícia na área de ciência, na Folha de São Paulo, que constatou que nossa raça atual tem pouquinho menos de 1% do DNA dos neandertais. Isso é uma comprovação que tanto o Homo sapiens como os neandertais conviveram mais ou menos na mesma época. Enquanto eles estavam em declínio, o Homo sapiens estava em ascensão. Então, houve miscigenação entre essas duas raças. Tanto que nós conservamos até hoje quase 1% ali de DNA neandertal. Algumas pessoas, como a gente vê no noticiário aí, tem muito mais. Talvez 100%. Isso não cabe para todos, né? Vamos embora. 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou vieram dos corpos primitivos pelo caminho da reprodução? A origem das raças se perde no tempo, como todas pertencem à grande família humana. Qualquer que seja a fonte primitiva de cada uma, elas puderam se juntar entre si e produzir tipos novos. É o que o Claudinho falou. Quando os capiginos chegaram aqui também, eles tinham corpos praticamente de macacos. Aí eles começaram a cruzar as raças, né, para conseguir gerar mais DNA, para poder conseguir trabalhar melhor um corpo para aquele espírito que já tinham um desenvolvimento intelectual, para conseguir se exprimir melhor. Aí tá passando a moto. Aí, então, com um corpo cada vez mais perfeito, o espírito consegue cada vez atuar melhor na matéria. É isso aí. Fala, Mandinha, você tá com uma cara de quem quer fazer uma colocação ou uma pergunta? Não, quando o Babu falou, por exemplo, eu não entendi essa questão aí, quanto o corpo mais avançado, o espírito consegue agir melhor, isso que eu fiquei meio na dúvida. Você vai tendo faculdades, você vai, tipo, com o seu espírito, você vai trabalhando partes do corpo. Um maior cérebro, se a gente pegar o cérebro antigo dos macacos, então, conforme você consegue trabalhar os órgãos para poder facilitar a sua atuação na matéria. Você desenvolve mais os organismos, os órgãos. A atuação do espírito na matéria vai moldando, né, em melhores condições aquela matéria.
Então foi essa evolução aí de milhões de anos até a gente chegar no nosso aspecto atual, né? Certinho, Andiene? Quer mais? Certinho. Só isso? Jorginho fica vendo as minhas expressões faciais. Dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, mas não para não. Pergunta, coloca, meu. Você está aqui para falar também, ué. Tá bom. Então vamos lá, 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual. Atualmente, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais, porque colocou a seu serviço as forças da natureza, o que não fazem os animais. Exatamente, eu acho que aí é aquele negócio, quem evolui e obriga a matéria a estar em constante, digamos assim, crescimento para que ele possa ter um instrumento melhor, é o próprio espírito, né? É ele que é o cara que obriga a matéria a se fazer para ele um instrumento que ele possa também utilizar, porque você pensa bem, já imaginou? O cara reencarna para fazer um trabalho de missão. Mesmo num corpo atrasado, ele consegue trabalhar 5% mais acima da média. Agora, se nós estivéssemos hoje com a nossa mente como está, mas num corpo ainda de um Neandertal, seria a mesma coisa que a gente estivesse andando dentro de uma piscina de gel, sabe? Com dificuldade, pleno de potência, mas o instrumento não auxiliando. Hoje não, hoje o corpo responde muito mais àquilo que o espírito precisa, tanto para o bem, né, infelizmente, ou felizmente, e tanto para o mal, né, porque o corpo mais elaborado, tanto ele pode criar, como ele pode destruir, né. Vamos lá, então, gente. Vai lá, Jorginho. 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Eu considero essa resposta tranquila, mas eu fico, como falei, sempre o Babu, ele sempre coloca aí de maneira brincando, mas séria. Nós somos terceira e nona categoria. Ou seja, nós ainda, apesar da qualidade, nós fazemos mais ainda crueldade de experienciar do que auxiliar para utilizar bem todo o entorno, né? Se nós utilizássemos a natureza, favorecendo que ela nos auxiliasse como colaboradores, nós estaríamos acima já estaríamos no plano muito melhor, mas infelizmente a gente usa isso muito mal. Mas é um processo, eu acredito, né? Eu não sei se a pergunta de vocês, pelo menos do Jorginho, não está. A minha está o aperfeiçoamento genético das raças animais e dos vegetais. Pela ciência é contrário à lei natural, ou seja, aquilo que Mendel fez lá atrás, né? Biologia, que estudou biologia, as leis de Mendel, estaria mais conforme com essa lei, deixar as coisas seguirem, ou seja, o homem não interferir nessa mudança genética das raças dos animais e dos vegetais. Aí eu fico. Tá melhor essa pergunta. Mas essa palavra genética
não existia em 1962. Eu acho que aí foi uma interpolação de texto. Porque pela ciência, eu acho que fica melhor. Mas o pela ciência, o que é? Eu tenho que concordar com o Jorginho. Mas o pela ciência, o que é? Mas eu achei que ficou melhor, agora eu entendi. Por que a ciência vai mexer? Ela vai mexer no gene, na genética. Mas, Babu, a minha pergunta e dúvida é essa. Interpolar o texto de Kardec seria aperfeiçoá-lo ou é ocorrer do risco? Não, mas nesse caso complementa. Porque o que é ciência? Aonde que a ciência vai agir? É na genética. Ela não vai... Aí sim. Então ele só coloca o aperfeiçoamento genético, ou seja, os homens mexendo na genética para obter outros tipos de corpos. Isso é contra a lei natural? Aí os espíritos devem fazer-se tudo para chegar à perfeição. Ou seja, eles dão um aval para essa ciência, para essa genética. Tanto que a genética é um ramo da ciência. Eu penso que esse termo aí, genético, foi incluído por causa da polêmica que existe até hoje daqueles produtos transgênicos. Muito provavelmente por causa disso. Porque, de fato, no texto, inclusive no texto em francês, não tem essa palavra. Mas aí eu acho que aí, nessa versão aí do Babu, eles colocaram isso para, vamos dizer assim, atualizar. Isso, a minha versão é de 99. Atualizada da pergunta. Sim. Porque isso aqui ela não confunde, ela só dá um comprimento melhor. O que é esse aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento genético. Se aqui, como ele coloca aqui assim, se seria... antinatural. Se seria mais conforme essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal, por exemplo. Se isso tivesse deixado seguir o seu curso normal, por exemplo, hoje nós não teríamos o trigo. Porque o trigo selvagem, ele não é igual ao nosso trigo que nós temos hoje. Milho. O milho era um milho selvagem também, que não é igual ao milho de hoje. Isso já foi feito por civilizações muito antigas. Antes que se conhecesse qualquer manipulação genética, eles já foram fazendo cruzamento de espécies e hoje chegaram a esses produtos como o milho e o trigo, sem falar em outros que eu não conheço, mas esses dois eu sei, né? Até pela questão da história, que isso foi feito por civilizações antigas, senão hoje nós não teremos o milho como nós temos hoje, não teremos o trigo como nós temos hoje. Então, a produtividade, pelo crescimento populacional, isso forçou essas civilizações a fazer a coisa produzir melhor. E mais rápido. Eu acredito que hoje a questão do transgênico, que ainda não tem lá muita certeza se faz bem, se faz mal, isso, se realmente é algo útil mais para frente, realmente não faça mal, é uma consequência natural da evolução, porque o homem ele vai transformar tudo. Né? É necessário. Mas o Cláudio, eu acredito que essa palavra, na tradução do Babu, também vem no que você falou, não somente no transgênico. Mas você sabe que há uma tendência hoje, em termos de, digamos assim, de reprodução, da manipulação do gene do seu filho para que ele nasça melhor. Ou seja, assim, seriam bebês fabricados fora do útero, né? Na manipulação, tal. Aí você volta a colocar o óvulo dentro da mãe para gerar. Quer dizer, seria tipo assim, eu quero meu filho com cabelo loiro, olhos azuis, mais inteligente em matemática. Quer dizer, a pergunta que eu acho que também aí cabe nisso que ela falou, que na tradução, também seria se você interfere na programação que o espírito vai encarnar, aí nós estaríamos errando também, ou não? É que eu não entendo que isso... Veja bem, a ciência não é algo absoluto. Você pode tentar manipular ali, mas uma vez que inseriu aquilo lá, por exemplo, no útero, dali para diante, tudo pode acontecer. Então, o ser humano, a ciência, não é capaz de prever tudo certinho, nos seus mínimos detalhes. Tem aí um fator, que é o fator espiritual, é o fator
que não está no controle do ser humano, que pode mudar totalmente as coisas. Mas aí é que está, Cláudio, em relação a isso, essa lei não estaria de acordo com seguir a sua natureza, porque você estaria interferindo em algo mais, assim, a natureza pela sua condição de inteligência. Você estaria, digamos assim, ou atravancando a natureza ou provocando aberrações, ou não? Não, porque você está mexendo na parte corpo. O que vai comandar mesmo é o espírito. Se o espírito vai nascer com o cabelo loiro, o olho verde, a mãe quer isso para o espírito não é nada. É verdade. O que vai as experiências que ele vai ter que provar na Terra. Se ele vai ser mais alto, se ele vai ser mais baixo. Mas uma coisa, não vai, tipo assim, se o espírito tiver com o seu planejamento, ele vir manco, vamos dizer assim, a genética não vai fazer nada. O espírito que ali reencarnar vai prover um corpo manco, vamos dizer assim, né, com alguma deformidade para ele. Mas a genética, que nem o Claudinho falou, não é uma ciência exata. E mesmo que fosse, vamos dizer assim, eu quero que ele nasça com olho verde, assim. Por isso, o corpo físico para o espírito não é nada. Os espíritos já falaram isso. Assim, era uma vestimenta. Tanto que eu não sei se já passou ou se ainda vai chegar, que ele pergunta se tem alguma importância o espírito nascer masculino ou feminino. E ele fala que tanto faz. Já passou. Então, ele fala, tanto faz, o que interessa são as experiências pelos quais o espírito vai ter que passar. Se vai ser homem, se vai ser mulher, não há diferença. Mas aí nós não cairíamos naquela pergunta, a programação que ele fez lá em cima, na hora de encarnar, nós aqui não sabemos, interferimos na sua genética, digamos assim, de sexualidade, você não entraria num campo desconhecido se você tem uma organização de projeto? Então, mas eu entendo que assim, Jorge, se existe uma programação que tem que ser cumprida, a ciência humana não vai ser capaz de interferir. Eu quero fazer uma programação genética para que meu filho não tenha tal doença. Se ele tiver que ter, ele vai ter. Vai ter. E não dá para garantir, eu quero ter uma menina. Não vai. E o rapaz, o espírito tem que reencarnar como homem, a ciência não garante essas coisas. Tem razão, aí sim. Porque eu vejo bem isso também. Nesses planos e projetos de engravidar, né? A família quer engravidar e não consegue, aí faz aqueles projetos de inseminação artificial. De tanto tentar, às vezes, em vez de vir vem 5, quer dizer, tanto se queria, quer dizer, eles não esperavam que viessem 5 gêmeos, entendeu? Isso eu vi uma vez, a família não queria, tentou acho que umas 5, 6 vezes, não conseguiu, falou, não, nós queremos ter um filho nosso. Aí vieram 5 filhos. Quer dizer, o que ela esperava veio, já que você quer, toma, entendeu? Estava preparando aquela mãe para ela querer mesmo o filho, né? Então já vai simples, já que você quis tanto. Vai, Amandinha. Eu já? Então, nossa, tô até perdida aqui. 92A. Gente, que doida. Tá. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para melhoramento das raças apenas por interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento de seu bem-estar. Isso não diminui o seu mérito? Que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Ademais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. Isso aqui é perfeito. Opa! Porque o Espírito perguntou, a finalidade que vocês estão fazendo é essa. Mas para Deus ele quer que chegue nesse ponto. Se vocês estão pensando nisso, para ele tanto faz. O importante é chegar aqui.
Chegar aqui. Isso que é interessante na lei, no complexo divino de crescimento e a nossa ideia. A questão é que você aprenda, pode ser pela dor ou pelo bem. A maneira como você vai aprender é uma questão sua, do seu livre-arbítrio. Porque isso que o Babu também colocou, a gente pode, inclusive, também inserir, que essa questão do livre-arbítrio, ela nunca é tirada. Ou seja, se talvez não puder... O que você está procurando aí, meu? Pernilongo, meu filho? Cara, olha, a gente falando da reprodução, agora o cara vai criar obstáculos ao crescimento do pernilongo, tá vendo? Cadê a raquetinha que dá choque? Eu estou adiantando a evolução espiritual dele. Mas continua o seu pensamento aí, Jorge. Eu estava prestando atenção. Se o progresso vai fazer, mesmo, digamos assim, o seu propósito não ser de qualidade, de virtudes, mas contando que você, através da diversidade ou do acerto, aprenda, pelo que está escrito aqui, é o que vale para a lei divina. Porque, de qualquer maneira, isso está no contexto. Em relação ao livre-arbítrio, porque nada nos é, digamos assim, impeditivo. Porque pode ser uma melhoria do bem-estar naquele momento só para aquele indivíduo, mas muitas vezes pode beneficiar futuramente todo mundo. Essas pesquisas no campo genético, você pode sair dali com coisas que você pode empregar em outras áreas. Quantos de coisa que a humanidade tem N exemplos de alguma coisa que foi feita para utilizar em tal coisa, mas depois viu que era mais vantajoso em utilizar em outros campos da... Então você tem vários exemplos assim na humanidade. Obstáculos à reprodução. 693. As leis e costumes humanos que criam obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza. Tudo o que dificulta a marcha da natureza é contrário à lei geral. Aí nós caímos também naquela questão que nós consideramos, digamos assim, algo positivo em relação ao controle que irriga da natureza. Por exemplo, nos anos 50, né, já foi repetido, criou-se a pílula anticoncepcional. Então, aqui, nós voltaríamos novamente àquela questão que também está colocada aqui, em relação a 692A. Quer dizer, a pílula anticoncepcional, ela veio para se criar de maneira correta o mau excesso de população, mas, ao mesmo tempo, se você ler de maneira literal aqui, ela é contrária à lei natural, porque a própria religião diz o seguinte: crescei-vos e multiplicai-vos. Você não pode obstaculizar que os seres nasçam. Não, mas aí você tem planejamento, Jorginho. Então, cabe ao homem, pelo uso da sua razão, fazer planejamento. Que nem na China. A China não comportava muito mais gente. Eles pagavam, assim, cada um vai ter um filho só. Aí, depois que normalizou, agora você pode ter até 3 filhos. Então, isso não é não tem que pegar isso e jogar, tá sendo contra a religião, fala para não usar filho. Cabe ao homem a ter decisão. A China pensou razoável, não cabe mais gente aqui. Então vamos regular. Então isso não é contra a lei natural, isso não está indo contra as leis divinas. Porque cabe ao homem as decisões, cabe ele avaliar as coisas e poder ponderar, para assim, aqui não dá, vamos fazer um controle de natalidade, para não ter lá na frente piores consequências. Então, a pílula lá não quer dizer, estão indo contra a religião, estão indo contra Deus, estão indo contra... Cabe ao homem, sempre tipo assim, o homem tem que usar o bom senso, a razão. Você tem razão, tem razão. Senão a gente cai nesse dogma. Não, mas o espiritismo fala que não é contra a lei, que não pode, daqui a pouco vai ter espírito que não pode tomar pílula, que não pode isso, você vai cair no espiritismo. Não, a gente tem que lembrar que na época que escreveu essa questão,
não existia pílula anticoncepcional. Então, ele estava provavelmente se referindo a alguma outra coisa. Muito provavelmente. Por isso que não dá para levar ao pé da letra aí. Sim, exatamente, Mandinha. Agora é o Claudinho. Claudinho. 693A. Não obstante, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter esta reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio. E isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Sim, porque hoje já existe, mais elaborado, o sistema de você não trazer espécies para um lugar onde não exista, digamos assim, o predador para essa espécie. Porque aí você realmente atrapalha ou provoca um ato nocivo. Um dos maiores exemplos disso aqui no Brasil, e que está muito mal elaborado o trabalho de controle, é em relação ao javali. O javali não é uma espécie brasileira de porco de mato, aqui nós não tínhamos isso. Aí, por um exotismo de sabor, né, acharam que era uma carne que ia cair bem no gosto popular. Só que você só come javali em churrasco especial. Tipo assim, eu vou comer um, né? Aí, igual a carne de capivara, agora também criaram um exotismo alimentar. Só que o javali não foi uma coisa assim, tipo de virar um bovino. O que foi que os caras fizeram? Em vez de, já que eu coloquei, vou ter que cuidar deles até a morte, eles soltaram pelo Brasil aí, principalmente na região de Mato Grosso, Goiás, que tem muito milho, né? Aí, rapaz, eles não têm, aqui no Brasil, somente talvez a onça no Amazonas ou Pantanal, mas eles não tinham nenhum controle de espécies aqui. Hoje, o javali, nessa região onde se produz, no Cerrado, muito milho, é onde tem a maior devastação que eles falam. Mas a culpa não é do animal, né? Foi um mau controle que o próprio homem fez em relação ao seu abuso de poder, realmente. É um caso bem específico, falando dessa parte animal dos pombos. Os portugueses trouxeram o pombo largado aqui, e o pombo não tem predador aqui, então por isso que se multiplicou. Mas aqui, ó, o que fala novamente dessa decisão do homem. Cabe ao homem, que nem hoje em dia, vamos falar assim, tem um planejamento familiar, cada ser planeja, assim, a gente vai poder ter um filho, 2 filhos. Isso não é contra a lei da natureza, isso não é um pecado que você teve, é planejamento. Assim, compensa muito mais você ter um filho e falar assim, vamos ter um filho e dar a melhor educação para ele, do que ter 300 mil e largar pelo mundão de qualquer jeito. Então, esse controle, essas consequências, é que cabem ao homem. Então, aqui não tem nada dizendo assim, o homem tem que ter tantos filhos, sair reproduzindo que nem coelho, por aí. Não, cabe ao homem ser sempre verificar a condição que ele está, a condição que ele tem, como que vai ser escolher e fazer o planejamento. Porque aqui ele fala, deve usar para o bem, mas não abusar. Sim,
E aí entra, de uma maneira bem sensata hoje, aquilo que nós estamos conversando, Cláudio, como em pleno século XXI existe essa, não incompatibilidade, mas ainda esse confronto entre a lógica, a razão do fanatismo, da ignorância, mesmo entre em relação aos homens mesmo, aos encarnados, porque há lúcidos, mas a maioria ainda é primária no seu pensamento ainda. E isso é complicado. Senhor agora, senhor Jorginho. Vamos lá, meus filhos, 694. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Viu? Ele não fala que é alguma coisa contrária, ele só fala que vocês estão dando preferência aos prazeres da carne, vocês estão indo para o caminho errado. Mas também não é para ir e sair reproduzindo que nem coelho à solta aí. Não. Isso aí, predominância do corpo, da matéria, né? A matéria. Ainda nós ainda somos muito materializados. Muito materializados. Eu tô aqui? Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Aqui deu um pico de sinal aqui. A imagem do Jorginho que não tá tão boa, né? Ou essa mas tá funcionando. A internet aqui hoje está aqui, não sei como é que está São José, mas aqui está hiper escuro, bem nubladão. Já choveu 3 vezes seguida aqui. Tá estranho. Olha, aqui eu tô olhando pela janela, tá bem escuro mesmo, mas se tivesse claro eu ficaria espantado, porque já são quase 8 horas da noite. Você está abusando do seu diploma de filósofo para criar elucidação. Bicho, o cara tá aí, tá exagerando aí. Vai, Amandinha. Vamos lá. Casamento e celibato. Pergunta 695. O casamento... Esse casamento está entre aspas aqui ou não? Não. Não, é porque eu vi falar que tinha o tal de solteiro, entre aspas, eu achei interessante. Talvez tivesse o livro dos espíritos. Amanhã tá acabando a carta de alforria. Amanhã volta já ao normal. E nem tá bom, vamos lá. Casamento e celibato. Pergunta 695. O casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres, é contrária à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. O que eu gosto, gente, dessa pergunta e dessa resposta é o seguinte: ele não fala aqui da questão do casamento como contrato social ou o matrimônio religioso. Ele fala o seguinte: a união permanente, ou seja, a união afetiva entre 2 pessoas, porque você pode, digamos assim, morar junto, né, e se dizer casado, porque a questão de você criar uma legalidade social é em função dos compromissos sociais em termos de herança, daquilo que pertence. Mas essa resposta aqui é em função ao afeto, de você estar compromissado moral, afetivamente com alguém. Mandinha, não vai engolir o celular, pelo amor de Deus, hein? Sono, né? Nem coloquei a mão na frente agora, né? Criar um vácuo aí, você engole o celular. Gente, eu quero que vocês falem sobre isso. Não mas eu acho fantástico isso. Só que, infelizmente, hoje, nos nossos dias, não que eu ache, digamos assim, que temos que voltar ao tempo da pudicidade, que era uma coisa ridícula. Mas, ao mesmo tempo, hoje, com o avanço, digamos assim, com a liberdade da sexualidade, essa questão do afeto, do compromisso afetivo, ele ficou muito mais abalado. As pessoas ficam juntas hoje muito rápido, sexualmente,
mas em termos afetivos, de compromisso, de união, de aprendizado, ficou realmente o que ele fala, né? Que é, digamos assim, mesmo que é um progresso da humanidade, mas a humanidade teria que voltar a essa condição do compromisso afetivo moral. A pergunta que ele faz é o casamento ou a união? Porque na época do Kardec também as pessoas se uniam e se casavam. O casamento, porque ele fala assim, o casamento religioso, o casamento, ou a união permanente, esse de morar junto, ou morar separado, sei lá o que seja. De dois seres é contrário à lei natural? Não, é um progresso para a humanidade. Ou seja, esse compromisso moral, essas coisas, porque você desenvolve tolerância, passe. Paciência. Você tem vontade de jogar da sacada, não faz isso, né? Então é muita coisa, né? Por isso que progride. É que dessa união você vai viver numa sociedade. Você vai viver numa sociedade e você vai querer uma melhora para você e, consequentemente, isso vai trazer melhora para a sociedade, né? Para a sociedade. Você como... nem tipo assim, tô morando junto com alguém, casei com alguém, aí você já vai pensar numa lei de uma herança, ou seja, vai ser aplicado para as outras pessoas também. Então, você vai trazer leis que repercutem para a sociedade inteira. Então, isso no conjunto, você estabelece leis positivo, né? Cada vez melhores. Porque se a gente voltasse como era na época das cavernas, que ninguém tinha compromisso com ninguém, nós voltaríamos a essa condição moral de ninguém ter compromisso com ninguém, ninguém ter responsabilidade com ninguém. E se gera filhos, quem é que cuida, você entendeu? Então, a questão da união familiar, ela é que realmente impulsionou o progresso humano até hoje. Porque aí você vai ter que pensar em escola, você tem a sociedade, tem que ter uma escola para isso, tem que ter educação, tem que ter saúde. Então, você progride como uma sociedade. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? O retorno da vida animal. A união livre e casual do sexo é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes. Outra coisa que eu gostei bastante, olha, realmente o professor Rival era uma pessoa que tinha uma visão de futuro, né? E ele, você pensa bem, no século XIX, ele já falou a união livre e fortuita do sexo, ou seja, naquela época também já existia a gente acha que só hoje tem essa coisa da sexualidade livre, mas sempre teve. Mas não é um pecado perante a natureza a sexualidade. Né? Não, se você, digamos assim, se relacionar sexualmente fora do casamento, você vai para o inferno, porque vai se perder. Não, ele já coloca que a união livre e fortuita do sexo é um estado natural. Quer dizer, a sexualidade não tem a ver com colocação do afeto, do compromisso afetivo, mas a sexualidade tem que estar, em contrapartida, colaborando e alicerçada no compromisso afetivo. Que isso? Chegou encomenda. Calma aí. Não, é Chegou aqui. Encomenda. Eu não sabia de onde vinha o som. Eu estava pesquisando aqui alguns animais que eles são fiéis aos seus parceiros. Aí fala aqui assim, a arara vermelha, castor europeu, pinguim imperador, cisne, gibão, lobo, coruja, águia, careca. São animais que eles não têm outros parceiros, ele é monogâmico. Olha só, os animais são capazes de fazer isso, por que o homem não é capaz?
E isso é muito interessante. Tem, inclusive, eu não lembro qual, mas tem um desses aqui, eu acho que é a arara, que mesmo depois que o parceiro morre, ele não se junta mais a nenhum outro, ele fica viúvo até a morte. Olha só que coisa interessante. E nós sabemos que viúvo é quem vai, né? Porque quem fica nunca fica viúvo. Sou eu, então, né? 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as leis naturais são imutáveis. Ou seja, esse negócio de casou, só Deus separa, isso não existe. Isso é coisa da igreja. Sim, mas também... O que Deus uniu, o homem não separa. Porque também era uma forma... eu acho até um pouco bruta, de educar os nossos maus pendores. Naquela época era necessário você, digamos... Você pensa bem, na época medieval, se não tivesse essa coisa do casamento indissolúvel, seria uma baderna mesmo, porque antes não é que era uma baderna, mas as pessoas não tinham isso. Aí é que eu penso, a igreja, para facilitar algumas coisas de família... E também para, digamos assim, corrigir excessos, ela coloca essa indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem não separa. Aí, Jorginho, você tem um casamento desde muito tempo já. Você tem casamento bem antes da época medieval. Você já É que aí, de novo, a igreja quis usar para outras coisas. Porque a Roma, qual que foi uma das coisas mais positivas da Roma? Foi esse laço de família. A construção de família, que eu tô falando, você construiu uma família. Então, a época medieval que a igreja tomou esse partido aí e fez isso, foi por outras coisas, não foi para educar alguma coisa. Porque o casamento, a união, que fosse, já vem de muito tempo já. Eu penso que assim, como a instituição, vamos dizer assim, casamento que nós temos hoje, em termos jurídicos, é herdado historicamente da Roma Antiga, a gente vê que na Roma Antiga existiam muitos excessos. Então, o que acontecia? De fato, havia muito casamento de interesses. Então, separava mantinha um casamento às vezes por interesse, ou mantinha um casamento enquanto era possível, depois já largava e passava para outro. Então existia muito disso mesmo. Talvez tenha a questão da igreja ter colocado essa questão de que casou, não pode separar mais, pode ter alguma relação com essa situação do passado, sim. Mas hoje, por exemplo, já não tem mais razão de ser isso. Entendeu? Porque a gente está cansado de ver casamentos aí que a pessoa está quase um matando o outro quando realmente não mata o outro. Então vai manter o casamento numa situação dessa? Cláudio, você colocou uma coisa muito interessante. Quando chegou aqui em Jacareí, o CVV, nós fomos um dos primeiros grupos aqui no Paulo Ortiz a trazer o CVV aqui para a nossa região. E eu fui um dos que aprendeu a fazer o curso e nós fizemos vários cursos depois. Num desses cursos, um amigo meu que é advogado aqui, no curso ele fez um testemunho, falou assim, olha, esse curso me ensinou muita coisa, porque ele explicou o seguinte, ele falou assim, Jorge, quando eu fui chamado para trabalhar no divórcio,
quando ia fazer o divórcio, você tem uma conversa com o juiz, tal, e o juiz dessa situação do divórcio era um juiz protestante, né? E o juiz começou a falar mais como um pastor do que como um juiz, e conseguiu convencer os dois pelo pecado, não sei o que lá, a eles ficarem juntos. Não deu 5 meses, teve um crime no casal, porque eles brigavam de se agredir fisicamente. Mas o pastor conseguiu, sabendo que os dois também eram de linhas protestantes, convencer, olha, Deus não quer e tal. Aí ele falou assim, Jorge, se eles tivessem se separado, não teria havido morte. Não dá pra gente prever o futuro, porque a gente vê casais que se separam e geralmente, quase sempre, o marido que não se conforma vai lá e mata a ex-cônjuge de qualquer forma, né? Mas aqui ele coloca que essa lei, ela é contrária à lei natural, então não adianta. Quando há incompatibilidade, você vê que não há mais possibilidade de harmonização, tem que deixar cada um seguir o seu caminho. Se o casal, a gente como espírita, a gente tá careca de saber que existe essas grandes dissensões entre o casal, é porque são dois, muitas vezes, inimigos de vidas passadas. Eles têm compromissos entre si, então eles vieram, se encontraram, se casaram, não foi à toa. Só que, a gente analisando de um ponto de vista racional, assim, vê que naquela encarnação eles vieram para se reconciliar e não está dando certo, não convém manter aquilo. Eles têm a vida nossa nós somos imortais. Então, se conciliar nessa, pode ser numa outra, mas não convém ficar insistindo e chegar no ponto de um matar o outro. E tem uma coisa aí para destacar, não é todo casal que vive brigando que são inimigos. Tem muito casamento que se dá, tipo assim, vamos falar, por paixonite, né? Ou seja, tiveram uma coisa, vamos casar e depois, ou por interesse, né? Sempre tem algum interesse, seja dinheiro, seja falta de bom senso, né? Aí casa, aí depois com o convívio ali junto, você vê que é diferente. Então foi um casamento, podemos dizer assim, apressado, com outras coisas, não por afinidade realmente. Vai, Jorginho. 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Olha só, tá vendo? Não, mas aqui, Mandinha, essa palavra celibatário não quer dizer aquela questão religiosa do catolicismo. Celibatário é aquele cara que não se casa. Ou seja, é o cara que não se casou para ter uma vida sexual livre, entendeu? Porque essa é a pergunta. Entendi. Porque o celibato da igreja é outra coisa. Tá na pergunta aqui. Eu estava pensando agora, na igreja. Porque o celibato... Tanto é que fala assim, o cara não é um solteirão, o cara, a gente fala, é um celibatário, o cara que não oficialmente é casado, mas o cara não tem aquela vida, digamos assim, casta, não vai buscar, não, o cara vive uma vida sexual livre, ele apenas não tem um compromisso afetivo com nada, entendeu? Aqui quer dizer isso, quer dizer, o cara não quer compromissos com ninguém. Eu acho que não é só essa questão do tipo assim, porque tem gente que pode vir com o negócio, não vou casar com ninguém. Isso não quer dizer que ele também esteve errado, é uma condição. Eu acho que esse celibato aqui na época de Kardec é uma coisa meio que até religiosa, tipo um monge, eu vivo lá jejuando, ou entra numa carreira de sacerdócio sem querer, tipo, vou dar status para mim, tá ligado? Porque você tem pessoas de toda a vida, se a gente diz, vamos pegar o exemplo do Cláudio, o Cláudio não casou, então ele tá querendo levar uma vida, não, pode ser ter escolha dele, assim, não, nessa vida eu não quero, eu vim para tratar de outros assuntos.
Então esse celibato aqui é alguma coisa mais tipo assim, para enganar os outros. Ó, aquele é um monge, ele se retirou, vive meditando, ou aquele, ó, saiu da riqueza, mas foi pro lado do sacerdócio para mostrar. Ali é uma coisa só que assim, ó, ele está fazendo não por querer, ele está querendo para se mostrar. Tanto que ele menciona aqui os que vivem isso por egoísmo. Exatamente. Que é o que vai explicar até um pouco melhor a próxima questão. Sou eu, né? Mandinha apagando. Aí, tá? Tá devagando no plano espiritual. Pergunta 699. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Mas, se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já que não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, visando ao bem e sem segunda intenção egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Porque esse celibato aqui, aí é como o Babu já falou, em relação à ideia da religião. Porque o histórico da colocação do celibato para o sacerdócio católico, na verdade, era para evitar a dissolução da fortuna da igreja, porque o padre não podia casar. Mas tanto é que, quando Lutero faz o cisma, os pastores protestantes podem se casar, porque eles seguem o sistema dos apóstolos primários. Porque Pedro era casado, entendeu? Então, já Lutero fala o seguinte, que o problema do casamento não é uma questão de riqueza, é uma questão de mostrar, porque os apóstolos, aqueles que eram casados, mantiveram suas famílias. Você pode até pegar um exemplo assim, o Francisco de Assis, ele poderia ter casado e ter levado outra vida, mas ele, por alguma coisa maior, ele quis deixar um legado para a humanidade, então ele não casou, ele falou assim, ó, eu vou ficar celibato, ele teve sua época de juventude, que ele dá uma aproveitada também na vida, e depois falou assim, não, cansei, eu quero deixar algum legado para a humanidade, então ele entrou no celibatário, que é algo meritório, não foi alguma coisa, que os outros vão... Isso, vou fazer para alguém lá na frente me aplaudir, para mostrar que eu consigo. Ele fez algo para a humanidade. Tem outros exemplos, por Santo Agostinho, por exemplo, né? O próprio Paulo de Tarso. Sim. Quer dizer, eles preferiram... Paulo de Tarso nunca casou, ele preferiu viver para divulgar o evangelho, né? Não lembro qual das epístolas que ele coloca, ele ainda coloca assim, que ele se sentia bem sendo solteiro, né? Não tendo compromisso familiar, porque ele conseguiria fazer o trabalho dele melhor. Aí ele ainda aconselha, ele fala, agora, quem se sentir, né, abrasado, que case. Então, é de cada um, quer dizer, ele não colocou isso na epístola dele como uma imposição, quem se dedicar ao evangelho tem que ser celibatário, ele não colocou isso como obrigação, ele colocou isso de algo que realmente a pessoa se sinta de forma voluntária, né? Agora, quem achar que é necessário, que sente falta de ter um casamento, que case também, isso não impede a pessoa de trabalhar em prol do evangelho. E aqui temos o nosso jesuíta Claudinho, né? Também que
Né, Claudinho? Bom, eu não sou celibatário por opção. Na verdade, ele não quer dividir a soma de dinheiro que ele tem nos paraísos fiscais. Eu sou aí celibatário. Tem. Eu sou celibatário por opção das mulheres, não é por minha opção. Vamos seguir em frente. Ô, Claudinho, meu caro filósofo, são 8h20, não sei como é que está o teu compromisso. Vamos parar. Já ia. A sua compra de mês, porque sabe que o mês começou, né? E os preços continuam subindo. Com certeza, então, encerramos por hoje.